Thiago Alcântara, no Flamengo em 2024, a torcida pede a contratação do meio-campista do Liverpool da Inglaterra, que neste momento temos novidades. Vou falar sobre isso, vou falar sobre a situação envolvendo Matheus Viña, que está muito próximo de se tornar reforço do nosso Megão queridão, mas temos uma informaçãozinha aí que o Flamengo quer negociar os valores, né? Lembrando que o Roma já definiu por quanto pretende vender o Matheus Viña para o Flamengo. Já aceitou e também já definiu o valor. A gente vai trazer todos os detalhes para você. Vou falar sobre renovação de Everton Ribeiro. Isso porque dirigente do Flamengo abriu o jogo sobre a renovação de Everton Ribeiro. Hoje tem uma reunião que acontece hoje para selar. Hoje é um dia de decisão. Hoje provavelmente a gente vai saber se Everton Ribeiro continua ou não continua no Flamengo. Hoje terá uma definição. Eu vou falar sobre isso e vou falar também sobre Gabriel Barbosa, rapaz, que desmentiu geral sobre a situação envolvendo as exigências que Gabigol fez aí para renovar com o Flamengo. Eu vou trazer todos os detalhes para você, então não perde nada, já cola comigo. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marutaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, já começo falando sobre esse assunto de Gabriel Barbosa. A renovação de Gabigol tá dando muito o que falar. E olha só, hein? Saiu informações, é uma matéria trazida lá no jornal O Globo, de que Gabigol teria feito algumas exigências para renovar com o Flamengo. E entre essas exigências de Gabigol, é claro, né, são números absurdos. Números absurdos que realmente não teria como o Flamengo acatar esses pedidos de Gabigol. Só que o próprio jogador desmentiu essa matéria. A matéria do jornal O Globo foi publicada sobre Gabigol ter pedido bonificações de quase 57 milhões de reais para renovar com o Flamengo, salário de 2 milhões por mês e ainda por cima um camarote no Maracanã. Camarote especial para o Gabigol no Maracanã. Daí então hoje, lá no novo Twitter, que é o X, né, plataforma Twitter, e o Marcos Alves Souza foi lá e publicou lá, marcou o Gabigol e falou o seguinte, marcou a matéria, tudinho, falou: essa matéria é verdade, né? Marcando o Gabigol foi lá, respondeu, né, o torcedor, falou o seguinte: sério que você acreditou nisso? Mano, então assim, o Gabigol, né, praticamente desmentindo tudo. A gente não sabe a real situação realmente que está acontecendo. A matéria no Globo levantou todos esses números que eu não sei como foi que foi levantado, mas foi levantado esses números em relação à exigência de Gabriel Barbosa. Só que o próprio Gabigol desmente. Não existe nada disso. Sério que você acreditou nisso? Deixando aí claro que ele não fez essas exigências, né? Então assim, o que a gente sabe é que o Flamengo tem um aperto de mão com o Gabigol, é que o Flamengo tem uma negociação pela renovação de Gabigol. O presidente Rodolfo Landim já deixou claro que vai sentar agora no primeiro semestre de 2024 para resolver a situação de Gabigol, e a gente vai seguir aí firme e forte nessa situação, porque até o momento tem alguns clubes aí de olho em Gabigol. Agora, eu não sei se só vai ficar de olho mesmo, porque, sinceramente, com todo respeito, né, a gente sabe que as condições para pagar o salário de Gabigol hoje, o clube tem que estar realmente preparado. Mas vamos ver o que deve acontecer. Por se falar em renovação, vamos mudar de assunto e falar sobre Everton Ribeiro, porque hoje acontece uma reunião importantíssima, uma reunião que pode selar, inclusive, o futuro de Everton Ribeiro, se fica ou não fica no Flamengo para 2024. E um dirigente do Flamengo abriu o jogo sobre como está a situação das negociações com Everton Ribeiro. Se é fácil, se não é fácil, se é difícil. Isso porque, segundo as informações do jornalista Vene Casagrande, um dirigente do Flamengo afirmou que a negociação com Everton Ribeiro está mais difícil do que parece. Olha só, hein? Dessa forma, esta quinta-feira pode ser o dia D para as partes chegarem a um denominador comum
E aí, vamos ver o que deve acontecer sobre essa renovação de Everton Ribeiro, né? Porque o Flamengo já perdeu o Gustavo Scarpa, o Flamengo não conseguiu comprar o Gustavo Scarpa, o Flamengo vai aí agora, né? Presta, não está certa ainda a renovação de Everton Ribeiro, mas vamos torcer para que tudo ocorra muito bem, beleza? Bom, posso falar em mercado da bola? Vamos falar sobre Matias Vina, lateral esquerdo da Roma da Itália. Isso porque o clube italiano já decidiu vender o jogador ao Flamengo, definiu valores que giram de 8 a 10 milhões de euros nesse momento. E é o seguinte, galera, o Flamengo acredita em boas chances de contratar o lateral esquerdo Matias Vina, mas como era de se esperar, o Flamengo pretende pagar menos do que é pretendido aí pela Roma da Itália, que são 10 milhões de euros, né? A informação trazida inclusive aí pelo jornalista Euclides, que diz o seguinte: o Flamengo acredita em boas chances de contratar Vina, mas como era de se esperar, o Flamengo pretende pagar menos do que o pretendido pela Roma, que é de 10 milhões de euros. Matias Vina já está, pode dizer assim, tudo acertado verbalmente com o Flamengo, tempo de contrato, salário, tudo e muito mais. Só que agora o Flamengo vai negociar os valores com o clube italiano. E você? Você, sendo a diretoria do Flamengo, pagaria de 8 a 10 milhões de euros pelo lateral esquerdo Matias Vina? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, vou te falar agora sobre a situação envolvendo o meio-campo do Flamengo, né? Falei sobre Everton Ribeiro. E agora, a situação é o seguinte: o Flamengo não conseguiu, de fato, contratar o Gustavo Scarpa. O jogador fechou com o Atlético Mineiro nas últimas horas. O Flamengo agora vai ter que partir para outra, ou melhor, plano B do Flamengo, nesse momento. O Flamengo tem, hoje, um jogador que interessa muito a diretoria do Flamengo, é o meio-campista Claudinho, do Zenit da Rússia. Mas pelos valores, como já trouxe aqui para vocês, dificilmente o Flamengo vai contratar o Claudinho nessa janela, justamente pela compra de Nicolás de la Cruz, que o Flamengo vai pagar nesses 16 milhões de dólares à vista. Já é uma baita contratação. E comprando o Claudinho hoje está avaliado em 18 milhões de euros. Então assim, eu acho muito difícil o Flamengo realmente, né, partir para cima de Claudinho por uma compra em definitivo do jogador. Mas o nome que está no futebol europeu, mais precisamente no Liverpool da Inglaterra, vira alvo da torcida rubro-negra. Eu vou falar para vocês, essa torcida do Flamengo é sensacional. A torcida do mais querido Brasil é incrível. A torcida do nosso rubro-negro. Isso porque hoje a torcida do Flamengo subiu uma hashtag no antigo Twitter, que é agora o X, né? Vou chamar de Twitter mesmo, pronto, acabou. Subiu uma hashtag no Twitter pedindo a contratação de Thiago Alcântara para 2024. A torcida viu, o Flamengo não teve realmente, né, uma boa aquisição na contratação de Gustavo Scarpa. O Flamengo vai precisar de um meio-campista para 2024. A ideia da diretoria do Flamengo é contratar mais um jogador para a posição, visando as competições que tem em 2024 pelas seleções, como Copa América, amistosos e também datas FIFA. O que acontece é o seguinte: a torcida do Flamengo subiu uma hashtag no Twitter pedindo a contratação de Thiago Alcântara para o mais querido do Brasil. Thiago Alcântara, inclusive, tem contrato com o Liverpool do Uruguai até o dia 30/6 de 2024. Seu valor de mercado, segundo o Transfermarkt, hoje é de 10 milhões de euros. Thiago Alcântara é torcedor rubro-negro declarado. O Paparazzo Rubro-Negro, inclusive, trouxe aqui, lá no seu perfil oficial no Twitter, o seguinte: a torcida do Flamengo nesta quinta-feira puxou uma hashtag no X, antigo Twitter, com o nome do meio-campista Thiago Alcântara do Liverpool, para que fosse contratado pela diretoria rubro-negra. O detalhe mais importante levantado pela nação é de que o vínculo do atleta com a equipe inglesa é válido até junho de 2024, podendo assinar um pré-contrato a partir de janeiro
com qualquer outro clube. Não é segredo para ninguém que Thiago Alcântara é torcedor do Flamengo. Além de servir a seleção da Espanha, o jogador já vestiu as camisas dos seguintes clubes: Barcelona, Bayern de Munique e Liverpool. No começo de 2023, o meio-campista falou sobre uma memória de infância em que o Mengão está presente. Além disso, rasgou elogios ao Petkovic ao lembrar do gol de falta diante do Vasco. E ele falou o seguinte: tenho mais memórias com esta camisa. Estávamos na casa do Rodrigo, jogador do Leeds da Inglaterra. Nessa época, estávamos assistindo uma final do Brasil, Campeonato Carioca, Flamengo e Vasco. Meu pai cresceu como jogador do Vasco, Mazinho. O pai de Rodrigo como jogador do Flamengo, Adalberto. Naquela época, éramos torcedores do Vasco. Estávamos em uma casa que a família toda era flamenguista. E Petkovic, principal jogador da época, marcou um gol maravilhoso de falta. E nesse dia todos nós convertemos ao Flamengo. Portanto, temos que dizer que traímos meu pai naquela época, mas éramos muito jovens e simplesmente amo futebol daquela época. Disse Thiago Alcântara ao canal BT Esportes da Inglaterra. Galera, é o seguinte, Thiago Alcântara tem contrato com o Liverpool, como já mencionei, até junho de 2024. A torcida do Flamengo levantou essa hashtag Thiago Alcântara no Flamengo, marcando o vice-presidente de futebol Marcos Braz, a diretoria do Flamengo, pedindo a contratação do meio-campista depois do não acerto com Gustavo Scarpa. A torcida, basicamente, já escolheu o nome. E você, torcedor rubro-negro, Thiago Alcântara é um bom nome para reforçar o nosso Flamengo em 2024? Flamengo deveria ou não deveria olhar por esse lado e quem sabe aí tentar a contratação de Thiago Alcântara? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? A gente vai seguir focado com tudo, vamos seguir focado na situação de Matias Vina, hein? Flamengo que é o jogador já aceitou vir para o mais querido Brasil. Roma da Itália já aceitou vender. Pedido da Roma de 8 a 10 milhões de euros. O Flamengo promete fazer aquela tradicional negociação para tentar baixar o valor, conseguir comprar pelo valor mais baixo. E vamos ver o que deve acontecer, mas eu espero aí que o Flamengo consiga fechar a contratação de Matias Vina. Se é prioridade, o Flamengo tem que dar prioridade. Compra e fim de papo. Se tá afim do jogador, vai lá e paga. E pronto. É assim que se faz. Bom, vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto. Tamo junto. Forte abraço, até mais. Saudações rubro-negras.